Moradores de uma quadra em Brasília reclamam de prejuízos provocados por um síndico. O administrador, que também era prefeito comunitário, deixou de pagar impostos. A dívida ficou para os novos gestores e acabou saindo do bolso dos moradores, que tiveram a contribuição reajustada. Acompanhe os detalhes dessa história na reportagem de Evne Araújo. 214 Norte, Bloco J, bairro Nobre de Brasília. Este ano, os moradores tiveram de pagar R$ 1.200 de taxas extras por causa do síndico do edifício. O gestor das contas coletivas deixou de recolher a GPS, o imposto que garante direitos previdenciários dos trabalhadores do condomínio. O caso gerou revolta, segundo os condôminos, que preferiram não gravar entrevista. Afinal, a surpresa pesou no bolso de todo mundo. Os moradores do prédio contrataram uma auditoria para apurar se há outras irregularidades. O síndico também era prefeito da quadra, uma prefeitura comunitária que cuida dos interesses de quem mora no local. Cada bloco paga uma taxa a mais para manter serviços de limpeza, manutenção de áreas comuns, jardinagem e segurança privada. Lá também foi deixado de pagar a previdência social dos prestadores de serviço. O valor era de cerca de R$ 35 mil, uma parcela de R$ 12 mil em aberto e R$ 25 mil em dívida ativa. Valéria Vasconcelos, a atual prefeita, descobriu os débitos por acaso. Nós temos uma tradição aqui de fazer uma festa junina na quadra. Quando buscamos as autorizações no GDF, descobrimos que estávamos em dívida ativa e não pudemos fazer a festa em função disso. Nesse caso, tudo foi resolvido sem a necessidade de taxas extras. Valéria renegociou e parcelou a dívida em suaves prestações, o que evitou mexer na contribuição coletiva. Nos 4 anos de gestão em que houve prejuízo, não teve prestação de contas da prefeitura. Agora, cada centavo gasto é mostrado aos moradores. Transparência que, para a atual prefeita, é primordial quando se gerencia dinheiro arrecadado em benefício de todos. Nós elegemos um conselho fiscal. O conselho fiscal, eu presto contas mensais. Nós também passamos a colocar nos boletos de condomínio o resumo da prestação de contas. E eu acho que isso dá mais transparência e mais tranquilidade aos moradores, da quadra. Apesar dos prejuízos, até agora ninguém procurou as autoridades para buscar a responsabilização do ex-síndico. Mas muita gente procura, viu? Isso é muito comum, um caso desse aí parar na justiça. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado Diego Bassi, que é especialista em direito condominial. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, a gente abordou na reportagem uma história que, infelizmente, acontece com a frequência maior do que a gente imagina, né? Começando com o primeiro caso, o síndico que não pagar a conta ou não pagar ali o fundo de garantia do trabalhador que trabalha lá no condomínio, enfim, deixou de pagar alguma conta. Qual é a sanção? O que ele vai ter que arcar depois, se esse caso for parar na justiça? Olha só, o síndico, quando eleito, ele tem algumas obrigações, e dentre essas obrigações é aquela de elaborar o orçamento para o ano que vai se seguir. E o síndico que não faz isso e não adequa o orçamento e deixa de pagar contas em homenagem a isso, ele pode ser responsabilizado pelos acessórios decorrentes desta dívida principal em razão de não cumprir com a sua função. O síndico, a gente fala muito, Rafaela, que tem um mantra, que ele é responsável civilmente e criminalmente. Então, quando uma pessoa é eleita para sua sindicatura, ela deve observar exatamente os ditames previstos tanto na Convenção Condominial quanto no Código Civil. Quer dizer, você tocou num ponto interessante porque tem as duas esferas, pode parar na criminal, porque às vezes o sujeito age de má fé, de apropriação indébita ali naquele valor, e às vezes ele faz sem querer, por falta de informação mesmo. Então, nós temos aí essas duas situações, que são sentenças diferentes e sanções diferentes para cada caso, doutor Diego?
Perfeitamente. Uma coisa é quando há o elemento do erro, que tem uma consequência, que vai ter a responsabilização, obviamente, na esfera civil, e aí nós temos o outro elemento, né, que é esta questão, quando a questão, há uma apropriação do valor, então aqui a gente não está falando nem apenas do acessório, e também do próprio valor. São responsabilidades distintas na civil e na criminal, que podem ocorrer de forma concomitante. Rafaela. O senhor já está nessa área há mais de 2 décadas, né? Então conta pra gente quais são os casos mais comuns que vão parar no Poder Judiciário e quais as dicas para não cair aí nessa situação e tentar resolver tudo no diálogo. Olha só, 22 anos na área condominial, né? Independentemente do estado, as coisas elas acabam se repetindo, sendo cíclicas. Por quê? Nós temos o fator humano, as pessoas dentro dos condomínios. E hoje, mais de 1/4 da população brasileira está morando em condomínio. Então, aquilo que a gente acaba acontecendo fora dos muros condominiais, automaticamente são reverberadas também dentro dos muros condominiais. E, basicamente, tirando essas questões que envolvem a gestão, né, que é sempre um ponto de dor ali, a questão da gestão, como aconteceu no caso da matéria, nós temos os casos de relacionamentos, que envolvendo aí, a gente brinca que é a batata frita do direito condominial, que é aquilo que atenta ao sossego, à salubridade e à segurança. Então, quando esses 3 S's, eles são afrontados, seja em qual situação for, Rafael, de pets, com relação a crianças, a carros, a comportamento antissociais, afrontou esta regrinha, obviamente que acaba desembocando toda esta questão no judiciário. É aí que está a importância de uma assessoria jurídica condominial especializada no caso, para, antes de ir para o judiciário, buscar esta pacificação condominial. Porque tem muita assembleia que aprova alguns itens, né? Que quando você vai ali, um advogado vai fazer a aferição, aquilo não pode, né? Nem tudo pode estar ali no regimento ou pode tudo. Como é que funciona, doutor? Porque ainda existem condomínios hoje, por exemplo, que proíbem a entrada de animais domésticos. E o Poder Judiciário já tem um olhar muito sensível. Algumas decisões até que o animal é quase um ente ali da família, né? Então, no regimento lá na Assembleia, tudo pode ser aprovado, vale tudo ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Essa história que a Assembleia é soberana tem limites. Soberana nos termos da lei, né? Há uma questão hierárquica a ser seguido. E muitas assembleias acabam não observando, por determinados interesses de grupos, as questões formais e materiais, o que é uma pena, porque isso acaba, dá para se fazer, né? Mas tem que observar, há assembleias que há necessidade de quórum qualificados para aquilo, né? Então, tudo isso tem que ser observado para que depois não se comece determinadas obras ou determinadas situações e chegue lá no Poder Judiciário, volta tudo atrás, e para quem vai sobrar esta conta? Certamente para o representante legal do condomínio. Por isso, da importância do síndico se atentar a isso. Aí uma convenção atualizada. Muitas, como você disse, isso é letra morta, não existe mais. Já houve uma evolução desta questão. Por isso, da necessidade da adequação das convenções condominiais àquele condomínio, porque nem sempre o que vigora no condomínio do lado direito vai se aplicar do lado esquerdo. Então, é importante esta adequação de fatos à norma. Perfeito, olha, isso aí rende mais um programa inteiro, né? Porque no dia a dia a gente vê cada coisa e vai doer ali depois no bolso do morador. A gente viu na reportagem R$ 1.200 de taxa extra, gente. E dica de ouro, viu? A assessoria jurídica de um profissional para organizar aí regimento, assembleia, essas relações todas. Doutor Diego, muito obrigada, viu? Um prazer conversar com o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço e à disposição.